Minhas amadas, estamos mais uma vez aqui ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Venha, e como sempre com uma palavra de Deus no seu coração. Hoje eu quero entrar num assunto um pouco mais polêmico. Eu procuro evitar as polêmicas, procuro levar a mensagem de Deus, né, de uma forma simples, mas hoje eu estava lendo aqui de manhãzinho um texto que me chamou a atenção, e eu queria falar principalmente com quem já é cristão. Como que você tem se portado no meio em que você vive, a acomodação do cristão diante das coisas que o mundo oferece. Então, o que me inspirou a mensagem foi um texto que está em 1 João, no capítulo 2. 1 João, eu já expliquei aqui algumas vezes, vou falar de novo. Por que a gente fala no feminino, né? Primeira, é que no Novo Testamento tem muitas cartas escritas por Paulo, por João, por Pedro, e como são cartas, né, também conhecidas como epístolas, então a gente fala no feminino. Então é a primeira carta de João, né, a primeira carta de Paulo, então por isso que a gente usa no feminino. No Antigo Testamento tem alguns livros que aí é masculino. Então, por exemplo, livro de Crônicas, né? Aí é o primeiro livro de Crônicas, aí é no masculino, né? Primeiro livro de Reis, também no masculino. Então, só para deixar claro que a gente, né, você vê a gente falando 1 João, 1 Pedro, 1 Coríntios. Se você ouviu alguém falar 1 Atos ou 1 Atos, está errado, viu? Porque na verdade Atos só tem um livro, então não tem primeiro e primeiro, tá bom? Então, só para quebrar o clima aqui, que hoje o assunto é tenso. Eu vou ler com vocês 1 João capítulo 2, a partir do versículo 9. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegam os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos serão perdoados os pecados. Ele está falando em nome de Cristo. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Olha, eu vou repetir isso aqui, ele fala: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. O versículo 15: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse texto que nós lemos aqui, então, é uma carta que João ele escreve, e é interessante porque quando João está escrevendo, ele começa a falar, na verdade, sobre o perdão de Cristo. Ele começa a explicar aqui sobre a necessidade que temos de confessarmos os nossos pecados diante de Deus, não confessar uns para os outros, mas a gente reconhecer os nossos erros diante de Deus, né? A confissão dos nossos pecados perante Deus. E ele está falando aqui que nós conseguimos o perdão através de Cristo Jesus, né? Então ele fala que nós temos um advogado, né, para com o Pai. Esse advogado é justo, e que ele é realmente a propiciação dos nossos pecados. Então o contexto que ele está colocando aqui é isso, né? Sobre essa questão de Jesus Cristo ser o nosso advogado, aquele que nos representa diante de Deus, né? E Jesus deixou várias vezes claro isso, que ele ia fazer isso por nós diante do Pai. Por isso que ele fala que tudo que nós pedirmos a Deus no nome dele, Deus atenderá, né? Ele fala: olha, eu estou indo
ao lado do Pai, estou indo preparar a morada, né? Mas ele deixa claro que ele venceu a morte, que ele ressuscitou e que após a ressurreição dele, ele teria, né, um papel fundamental junto a Deus para o perdão dos nossos pecados, né? Tem um livro do Max Lucado, que eu acho que tem o mesmo nome da nossa fanpage aqui, eu acho que é no livro Quem Tem Sede Venha, chama o livro. E é um livro muito interessante que fala, ele faz uma comparação ali, uma analogia com a água e Jesus, mas ele conta também uma história de um menino que aliás é o filho dele, ele fala a história do filho dele, que um dia chegou um rapaz na casa dele, e ele não conhecia o rapaz, mas o filho dele estava com o rapaz, e quando ele viu aquele rapaz, ele se estranhou, e ele chegou para o rapaz e falou, pois não. Aí o rapaz também ficou meio assim, aí o filho chegou depois, né? Falou, pai, ele é meu amigo e tal. Ele, tudo bem, tudo bem. O rapaz entrou, comeu com eles, é mais ou menos assim a história. Não lembro muito bem a história, mas é mais ou menos assim. E o rapaz ficou com eles ali, comeu com eles, né? Então olha só que interessante, é um rapaz que ele não conhecia, mas o filho dele, ele chegou e falou, pai, eu conheço, ele é um amigo meu. Ele já ficou à vontade, ele já ficou, então entra, vamos comer com a gente, senta na mesa com a gente, né? É mais ou menos isso. Quando a gente passa a acreditar em Jesus, passa a seguir Jesus, ele nos apresenta diante de Deus. É como se a gente não fosse reconhecido, agora isso é só uma analogia, né? Mas Jesus fosse aquele que nos credenciasse a estar na presença de Deus. Então o texto está falando isso daqui. Mas o interessante, o versículo 15, que ele fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele também está fazendo uma comparação, porque antes você viu que ele fala o seguinte, nós devemos amar as pessoas, né? Ele fala, aquele que ama o seu irmão está na luz, aquele que não ama o seu irmão está em trevas. É essa relação que eu queria falar com todos hoje. A gente se acomoda nas coisas do mundo, né? Nós temos uma promessa, e essa promessa é de uma vida eterna no céu, né, na Nova Jerusalém. Mas a gente está num mundo de passagem e a gente acaba se acomodando nesse mundo. Uma vez eu falei aqui também sobre o povo de Israel no Egito. Deus chamou Abraão e fez uma promessa a Abraão, né? Tirou Abraão lá de Harã e mandou Abraão para a terra de Israel, para a terra na época conhecida como Canaã, e aquela região ali Deus prometeu para Abraão, e prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação, que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão, né? E depois disso Deus confirmou a presença através de Isaac, a promessa através de Isaac, e confirmou a promessa através de Jacó. O problema é que um dos filhos de Jacó, José, ele foi para o Egito, vendido pelos irmãos, né? E lá ele se tornou um soberano no Egito, governador do Egito, e buscou a família dele, né? A família dele na verdade tinha ido para atrás de alimento, porque faltou alimento na terra que eles estavam, e eles foram para comprar alimento, e lá José se deu a conhecer a eles. Nós falamos disso aqui há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, e a família de José, todo o povo de Israel, né? Todo aquele povo hebreu, saiu da terra de Canaã e foi para o Egito. E por quê? Porque lá no Egito tinha muita comida e eles estavam em falta lá. E como José era um homem muito poderoso no Egito, ele conversou com o faraó e permitiu-se que a família de José morasse ali. E, inclusive deram uma cidade para aquela família, né? Eles construíram uma cidade ali e ali ficaram. Por quê? Porque não tinha alimento na terra deles. A questão é que eles tinham uma promessa daquela terra, mas quando eles chegam no Egito e vê que ali tem alimento, vê que ali tem aquilo que supria a necessidade deles, eles se esqueceram da promessa e se acomodaram naquele lugar aonde não era o lugar deles, e ali eles foram escravizados. Ali eles ficaram trabalhando como escravos depois da morte de José e da morte de Faraó, né? Se você pegar lá depois no livro de Gênesis, você vai ver que tem toda essa história até eles mudarem para lá. Depois no livro de Êxodo começa falando justamente isso, que José morre, Faraó morre, e aí eles são escravizados no Egito.
mas ali é um lugar onde eles tinham muita coisa que eles gostavam, que eles precisavam, né? Muita coisa, tô falando de comida, de lugar para morar, de vestuário. Então a escravidão passava meio que despercebido. Mas um dia eles começaram a clamar, eles começaram a sofrer e começaram a clamar a Deus. Deus então levanta Moisés para tirar aquele povo da escravidão do Egito. Mas por que eu estou falando essa história? Porque o povo, quando vai morar no Egito, a família de José, a família teve uma acomodação lá no Egito. A família se esqueceu que a promessa deles era em Canaã e se acomodou. E ali veio tudo isso, a escravidão, e veio... Aí, para vocês terem uma ideia, eles entraram em 70 pessoas no Egito e quando saíram, só de homens contados eram 600 mil. Né? Então, sem contar crianças, mulheres, então, tranquilamente passava de 1 milhão. Você vê o tempo que eles ficaram lá, né? 400 anos eles ficaram na terra do Egito, por acomodação. Então, a analogia que eu quero fazer é que no texto de hoje, João ele está nos colocando aqui para a gente não se acomodar com o mundo. Não também, nós não podemos nos acomodar com as coisas que o mundo nos oferece, né? Jesus, quando ele fala em João 14, que ele fala que está indo preparar morada e tal, ele nos dá uma recomendação. Depois você lê João 14, você vai ver que ele nos dá uma recomendação e ele fala, olha, eu vou voltar, eu estou indo, mas eu volto para buscar vocês. Vocês não são desse mundo, né? A grande questão é essa, é que o cristão muitas vezes se acomodou com as coisas do mundo. Muitas vezes a gente se acomoda com as coisas que o mundo oferece. E a gente acaba cedendo ao desejo excessivo, a palavra concupiscência, né? Quer dizer, um desejo excessivo. A gente se entrega àquele desejo excessivo de agradar a nossa carne, de agradar os nossos olhos e também pela soberba da vida. E a gente esquece que nós temos uma promessa. Nós esquecemos que a promessa é uma vida eterna com Deus, né? Por isso é que ele fala que o mundo passa, esses desejos passam, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. É porque nós temos essa promessa. A grande questão é que quando a gente é colocado aqui nesse mundo, a gente se acomoda. E aí a gente acaba sendo escravizado sem perceber. Escravizado de várias maneiras, né? pelas grandes mídias. Eu não estou falando só do pecado em si, da prostituição, do uso de droga, não é isso não. Estou falando assim, tem um sistema maligno no mundo, né? Um sistema coordenado por Satanás, que vai tirando o foco de todo cristão, vai tirando o foco das pessoas, e aí a gente começa a acompanhar as grandes mídias, e eles vão usando aquilo ali para alterar os padrões. E a nossa mente, ela é ocupada, ela é invadida por coisas que vão tirando o nosso foco, né? Internet, você pode ver, dificilmente você vê uma coisa interessante na internet sem que haja ali uma invasão. E eu falo assim, por exemplo, para homens que às vezes está vendo uma notícia ou está vendo algo que interessa, de repente surge a oportunidade de ver uma pornografia ou de ver uma mulher nua ou seminua, não sei. É uma invasão que vai colocando. Você entra para ver o e-mail, mas na manchete, na primeira página aí da internet, eu esqueci como é que chama, portal, né, do portal, você entra para ver o e-mail, na primeira página do portal tem algo ali que te distrai, te chama atenção. O que é isso? Aí você vai entrar, é algo que te tira do foco, te leva para o mundo. O mundo nessa concepção, eu estou dizendo, entendeu? É de algo que não vai te levar a fazer a vontade de Deus. Então muitas vezes essa questão de comunicação em massa, né? Às vezes até no esporte, cultura, agricultura, em tudo isso é colocado coisas que nos tiram a atenção para que a gente possa sair do nosso foco, né? Sair um exemplo, vamos dar um exemplo, por exemplo, a medicina. A medicina foi criada para curar as pessoas, para ajudar na saúde das pessoas. Mas tem gente que usa a medicina para outra coisa. Então vamos supor, tem médico que usa, que faz aborto, né? Ou seja, ele usou a medicina para o lado do mal, porque ele sabe como fazer aquilo ali, né? E tantas outras coisas que a gente vê. E pessoas que usam, às vezes, a palavra de Deus para enganar as pessoas, e as pessoas se sentindo
que estão na verdade sendo ajudados e quando percebem estão passando por problemas terríveis. Tudo isso coordenado pelo maligno. E aí o que vai acontecendo? O nome de Deus é blasfemado. Tem até uma parte na Bíblia que Paulo fala, aquele que fala que é de Deus, né, mas não dá um bom comportamento. Ele está falando isso para os judeus, mas naquele contexto, né, e eu trago para qualquer um de nós, que usa a palavra de Deus, que fala do amor de Deus, mas que não dá testemunho. E aí o nome de Deus acaba sendo blasfemado por nossa causa. Então, eu queria só fazer esse paralelo e chamar a atenção, principalmente você que se diz cristão, né? Que nós precisamos aborrecer o mundo. Nós precisamos aborrecer o mundo, ou seja, abrir mão das coisas que o mundo nos oferece, dos prazeres que o mundo nos oferece e que nos tira do foco de Deus. Né? Então, eu estou falando isso da questão de moralidade, questão do pecado, né? Mas assim, a gente poderia citar outros exemplos aqui, né? Questão de agricultura, por exemplo, eu estava lendo aqui, ó, a agricultura é uma coisa que é usada para nos alimentar. Então o pessoal planta, tal, colhe, nos alimenta. Mas tem gente que usa a agricultura para outra coisa, como por exemplo plantio de maconha, de cocaína, vai usando, né? Sem as pessoas perceberem, o maligno, ele vai entrando no sistema e vai contaminando o sistema. Então o que João está falando aqui, a gente tem que ficar fora desse sistema, a gente tem que sair desse sistema mundano, né? Pode ver os padrões morais, os padrões familiares, estão cada vez mais. Hoje uma família tradicional que tem pai, mãe, filhos, parece que a pessoa está cometendo um erro, ela é acusada às vezes, né? É uma imposição de coisas, de situações que constrange até as pessoas, né? Nós não estamos falando de liberdade, porque cada um tem a liberdade de seguir o que quer, de fazer como quer, e não é isso que tá no assunto aqui, não é esse. A questão é que em nome dessa liberdade de expressão, eu acabo invadindo a vida das pessoas e tentando fazer com que elas aceitem algo que não é o natural, que não é o normal, né? As pessoas querem que a gente encare tudo com normalidade, coisas que não são normais. Então é o seguinte, aceitar a anormalidade é uma coisa. Então, olha, não, aceito, e a gente está aqui, por isso que João escreve, nós temos que amar todos os nossos irmãos. Eu estou falando, eu não quero entrar num assunto específico, mas de uma maneira geral, não sei se eu estou me fazendo entender, mas é algo assim que a gente tem que aceitar e amar a todos. O que não dá é para a gente engolir isso e falar assim, não, isso é normal, vocês têm que aceitar e pronto, né? Então não é normal. Então, tudo bem, olha, eu acho que não é normal, mas eu amo meus irmãos, eu amo minhas irmãs, e é isso que importa para Deus. É a relação entre os seres e não relação entre materiais. Então, o que João escreve aqui é que a gente tem que tomar cuidado com relação a esse sistema que o mundo está nos oferecendo. A gente tem que se apartar dele e pensar mais nas vidas, e pensar mais nos irmãos, nas pessoas, dos dois lados, né? Você pode ver que normalmente quando a pessoa tem algumas até emissoras de televisão, quando coloca um cristão, ele coloca no sentido pejorativo, né? Então é algo que a gente precisa tomar cuidado com isso. O ser humano precisa ser respeitado de todas as suas formas, ser respeitado em tudo que ele vive, né? Da forma que ele vive, né? Então olha só, eu até estava lendo aqui, ó, consiste não somente nos prazeres, obviamente, malignos e morais e pecaminosos do mundo, mas também se refere ao espírito de rebelião que nele age contra Deus. Porque muitas vezes acontece isso. A pessoa, por defender uma posição, ou por falar que é cristã, ela acaba sendo excluída, né, de uma sociedade. Por quê? Porque os padrões do mundo estão sendo ditados por uma força maligna. Então, eu queria chamar a sua atenção para isso, que para a gente não se acomodar nesse mundo, não se acomodar nos prazeres da carne, não se acomodar naquilo que agrada os nossos olhos,
não se acomodar nessa soberba, na coisa de ter, né? Hoje o ter tem muito mais valor do que o ser, né? Então a gente precisa separar disso, excluir essa coisa do ter e valorizar mais o ser, né? Amar uns aos outros, preocupar uns com os outros, né? Às vezes as pessoas colocam peso nos outros, colocam uma carga em algo que a pessoa às vezes nem tem culpa e tem que carregar algumas cargas. Eu estou falando de acusações falsas, né? Que não sei se você já foi vítima, mas eu já fui vítima disso. E as falsas acusações, né, vão tirando o ser humano do seu foco, vão tirando o ser humano da presença de Deus também. Então eu queria deixar essa mensagem para você, que você possa aprender a separar aquilo que o mundo te oferece e não se acomodar nele, porque nós temos uma promessa, e essa promessa é de vida eterna, e não é aqui, é no outro lugar, é para lá que nós temos que ir. Então, assim como o povo de Israel se escravizou lá no Egito, porque se acomodou com o bem-estar daquele lugar, nós não podemos nos acomodar com o bem-estar do mundo que o mundo nos oferece, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar está separado lá no céu, e é para lá que nós vamos. É essa mensagem que eu queria deixar para o seu coração, que a gente pudesse realmente ter o cuidado de saber que nós estamos nesse mundo aqui apenas para cumprir um ritual de passagem, porque na verdade tem um lugar preparado para nós, e esse lugar é ao lado de Deus, é ao lado do Criador, é ao lado daquele que tudo fez, que tudo criou, e ele é poderoso. Poderoso não só em poder propriamente dito para fazer as coisas, mas poderoso em amar. A misericórdia do Senhor, ela dura eternamente, né? E ela se renova a cada manhã, ou seja, diariamente a gente é revestido pelo amor de Deus através da misericórdia que Ele tem de nós, tá? Que essa mensagem possa ficar gravada no seu coração, saber que Deus é poderoso para nos perdoar. A misericórdia do Senhor, a cada manhã ela se renova, e a gente recebe então uma dose nova de amor de Deus através do perdão dos nossos pecados. Que Deus te abençoe poderosamente, tá? Eu queria agradecer o pessoal que está nos assistindo. São quase 500 pessoas que foram alcançadas nessa manhã. Então a Regina, que Deus te abençoe, viu? O Jorge Veiga, que escreveu Bom Dia Pastor, que a fé e a esperança seja constante, amém. Precisamos realmente ter uma fé constante. A Carlinha escreveu Ótimo Dia Pessoal, a Carla com os gêmeos dela lá, que é só amor, né? Um negócio que é impressionante. Carla, que Deus abençoe poderosamente a tua família, viu? A Cileia, que Deus abençoe também o Gabrielzinho, a Eliana Marinho, a Marlene, que Deus abençoe, viu, Marlene? Escreveu Bom Dia Pastor, que bom aprender mais, eu que aprendo sempre com vocês, viu, Marlene? Eu quero até dar um testemunho aqui, a sua família, né, ela exala o amor, né? Isso que a gente fala de amar uns aos outros, né? É impressionante como você, seu marido e seus 3 filhos, né? Todos, não tem uma exceção, né? Como vocês realmente demonstram esse amor uns pelos outros, e isso é bom demais, tá? Então que Deus possa abençoar também sua família, sua casa. Dá um abraço no Jander. A Liliane, Regina, que Deus te abençoe. A Janice Mafus, que Deus te abençoe também, viu? O Fernandinho Mariano, bom dia, Pastor Michel, estamos juntos sempre, amém. Obrigado, viu, Fernandinho? Eu entendi essa mensagem, realmente estamos juntos, obrigado por tudo. Pessoal que mora na região do Vida Nova, em Campinas, que o Fernandinho tem um amor muito grande por toda aquela região, por aquelas pessoas, e cuida mesmo, a gente vê isso, e a gente falando de amor ao próximo, e o Fernandinho é um que realmente mostra isso também, né? O Márcio Moreno, que Deus te abençoe, Márcio. O Fábio Fernandes e a Gislene Cardoso, que fez aniversário esses dias, né? A Gis fez aniversário essa semana, não lembro que dia que foi, mas que Deus te abençoe também, viu? Enfim, todo o pessoal que está nos assistindo, se você puder compartilhar esse vídeo, eu sempre falo isso, né? Quando você compartilha com seus amigos, eles podem compartilhar com outros, e a palavra de Deus, ela é divulgada e pode chegar a muita gente através da internet, né? Esse é o uso saudável da internet, né? A gente colocar a mensagem de Deus
colocar os propósitos de Deus acima de qualquer outra coisa. Que Deus te abençoe poderosamente. Nós vamos fazer uma oração agora e eu espero que Deus, que o Espírito Santo de Deus possa te tocar nesta manhã de terça-feira. Senhor, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por mais um dia em nossas vidas. Agradecemos, ó Deus, pela graça e a misericórdia que o Senhor tem tido de nós, Pai. Senhor, e peço, ó Deus, cada pessoa que está nos ouvindo, que nos assistiu ao vivo, que vai ver depois a gravação, que essas pessoas possam ser abençoadas, ó Deus. Coloca a tua mão de poder sobre cada uma delas. Derrama, Senhor, o teu amor, da tua misericórdia, Senhor, para essas pessoas sentirem realmente aquilo que vale a pena na vida, que é servir ao Senhor e se preparar para um futuro eterno no seu lado, Pai. Assim como diz a tua palavra, Deus, aquele que está com o Senhor vive eternamente. Tudo passa nesse mundo, o mundo vai passar, as nossas vontades, os desejos, tudo passa, mas o teu amor por nós, ele permanece, e aquele que está no Senhor vai alcançar a eternidade. Então, ó Deus, que o Senhor possa, com a tua imensa, infinita misericórdia, tocar, Senhor, com a tua graça, em todas essas pessoas, ó Deus, para que elas possam te conhecer um pouco mais, se aprofundar, ó Deus, mergulhar no teu amor, e conhecer o Senhor a cada dia. Obrigado, meu Pai, que Deus, o Senhor possa abençoar a cada um de nós. É o que nós pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, até terça-feira que vem, se Deus quiser, que Deus abençoe poderosamente a tua família, a tua casa, e a gente se encontra então na terça-feira que vem. Acho que é Natal, né? Eu acho que terça-feira que vem nós não faremos ao vivo, tá? Então provavelmente fica para outra terça, que também é ano novo. Ixi, novo, né? Aí é o ano 2019, a gente não vai fazer, então até 2028. Talvez quarta-feira, nós vamos pensar, e qualquer coisa a gente posta aqui um videozinho, né? Ou a gente grava e depois solta gravado. Mas que Deus possa abençoar poderosamente cada um de vocês. Tenha um Natal cheio de paz, cheio de alegria, né? Natal para uns é um motivo de alegria extrema, e para outros é uma data meio depressiva, né? Mas que você possa ser abençoado, tá? Que você possa ser abençoado, que Deus derrame bênçãos, misericórdia sobre a tua vida, sobre a tua casa. Bom, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, então, se Deus quiser.